Olá pessoal, nessa aula eu queria apresentar para vocês como formatar a saída de um número, de um resultado. Nós já aprendemos aqui a utilizar algumas formatações, mas nessa aula eu queria estender um pouco para que vocês tenham mais possibilidades de formatar os seus resultados. Então eu fiz aqui duas variáveis, né? Uma float e uma int, número inteiro. Então o float eu coloquei aqui 3.14159 e o número inteiro 5.837. E aqui algumas saídas. Então aqui eu quero que o meu número saia 5.3f. E o que significa isso? O 5 significa o total de casas que vai ser apresentado. O 3, que é o ponto 3, são quantas casas vai ter após o ponto. Então, no primeiro exemplo aqui, nós temos aqui o 3.1415, vai ser com 3 casas decimais após o ponto. E com 5 números no total. 5 casas no total. O de baixo vai sair com 8 casas no total e 3 casas após o ponto. O ponto 6, ele vai sair com 6 casas decimais após o ponto. Aqui no último, 7, com 7 casas no total e 3 casas após o ponto. Tá? E aqui embaixo, algumas formatações de números inteiros. Então nós temos aqui o 5D, o 01D, o 05D. Vamos ver qual que vai ser os resultados na hora que ele rodar o programa. E aqui embaixo eu coloquei outros tipos de formatação que também pode ser interessante para você utilizar no seu dia a dia. Então, por exemplo, nós temos aqui o porcentagem G, é para exibir um valor de ponto flutuante no formato porcentagem F ou porcentagem E, que esse porcentagem E é do tipo científico. O porcentagem G maiúsculo é a mesma coisa, a diferença é que ele vai sair com E com a letra maiúscula. Porcentagem P, ele vai exibir o endereço da variável. Porcentagem U, ele vai exibir um valor inteiro do tipo unsigned. Porcentagem O, ele vai exibir o número na notação octal. O porcentagem X vai sair em hexadecimal, só que com letra minúscula. E o porcentagem X maiúsculo, ele vai exibir em hexadecimal com as letras maiúsculas. Então vamos rodar o programa para a gente ver qual que vai ser o resultado aqui, né? Vamos rodar então. Então aqui está o resultado, ó. O primeiro resultado, repara, ó, saiu 3.142 com 3 casas decimais, tá? Com 5 valores, tá? Nesse caso o ponto conta, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5 e 3 casas após o ponto. 8.3 aqui o segundo. Então você pode contar 1, 2, 3. Aí o número 3 está na quarta casa. O ponto 5 na quinta casa. 6, 7, 8. Então no total aqui tem 8 casas, né? As primeiras aqui não mostrou nada, devido a essa formatação de 3 casas após o ponto. O de baixo, ponto 6, ele vai exibir o valor independente de quantidade de números total na casa, mas com 6 casas após o ponto.
Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o último aqui, o 7.3, é a mesma coisa que o 8.3, só que ele vai exibir uma casa a menos, né? Então você repara aqui que esse valor, o último, ele está um pouco para a esquerda do 8.3. O de baixo, a formatação de números inteiros, ó. Então o 5D, você repara que tem um campo vazio aqui no primeiro, depois vem os números. Para o segundo é um número normal, e o 0.05D ele vai acrescentar um zero na frente e vai colocar 5 casas no total. Então o zero na frente e 5 casas no total, com valor decimal, valor inteiro. E aqui embaixo ó, a gente vê a porcentagem G. Você repara que é um número científico. Você repara que tem o E320, ó, e aqui embaixo o G maiúsculo com um E também maiúsculo. De baixo, esse valor aqui é a memória, é o ponteiro da memória, né? Dentro da variável. O U é do tipo unsigned, então aqui nesse caso é o valor absoluto. O O é notação octal, ou seja, na base de 8, tá? Então esse número aqui, 5.837 na base 8, fica 13.315. A porcentagem X em hexadecimal, e o X maiúsculo vai apresentar com letra maiúscula. Então são essas as diferenças de formatação. Tá ok? Então é interessante vocês aprenderem isso, porque vocês normalmente vão utilizar isso para exibir o resultado, né? Então fica aí a dica, né, para vocês utilizar esses formatos. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que se eu tenho aqui dentro do printf esse porcentagem G ou qualquer outro tipo de formatação, se eu colocar um porcentagem, no caso aqui ó, eu tenho porcentagem G minúsculo. O porcentagem G é a máscara para ele exibir aqui o valor da nossa variável, que no nosso caso o número inteiro. Mas se eu quiser escrever, se eu quiser que ele imprima porcentagem G, eu coloco 2 porcentagens. Assim ele vai exibir o texto e não o valor da variável. Tá ok? Então você repara que eu coloquei 2 porcentagens aqui para escrever e depois eu coloquei um só, porque aqui após o sinal de igual é para ele exibir a variável, o valor da variável, e antes é para ele escrever o texto. Tá ok? Então por essa hora é só, até a próxima aula.